Mesmo eu, que espero sempre o pior desse governo, consigo ser surpreendido por ele com um nível de maldade. É um nível de maldade que a gente nem considera ser possível existir no coração de um ser humano, mas esse governo apresenta isso todos os dias. Você sabe o que é BPC? Benefício de prestação continuada. Deixa eu te explicar para você entender a importância disso daqui. É um salário mínimo que o governo dá para pessoas que estão com alguma deficiência, alguma doença rara, que não conseguem sobreviver por conta própria, e para idosos com mais de 65 anos, que também precisam disso, senão não conseguem sobreviver, não podem mais trabalhar. Então não é que nem um Bolsa Família, que é usado como espécie de curral eleitoral para manter o povo na miséria, mas mantendo o voto dele sempre indo para o PT. É diferente. O BPC é para pessoas que têm alguma doença, muitas vezes irreversível, e que elas não podem sobreviver por conta própria. Elas não podem, elas são impossibilitadas de trabalhar. Não é que não quer trabalhar, como boa parte do pessoal do Bolsa Família, não. Eles não podem. E assim como idosos de 65 anos, que já não podem mais, mas às vezes não contribuíram ao longo da vida com o INSS e aí usam o BPC. Ou seja, é vital. Esse sim é um benefício social que eu concordo, que eu acho assim, importantíssimo. A gente não pode deixar uma pessoa passar fome e viver de forma indigna porque ela não consegue trabalhar ou porque ela já está numa idade avançada. Bom, tendo explicado isso, esse pacote de cortes que o governo apresentou, feito pelo Haddad, estipula o corte de várias pessoas do BPC, mudando algumas regras para que dê uma enxugada e muita gente morra na miséria. O Lula está cortando, não é nem dos pobres, não, é daqueles que nem sequer podem trabalhar. É numa maldade, cara, que é impressionante. Vai cortar muitas pessoas do Bolsa Família, a gente sabe disso também, mas no BPC não. Bom, beleza. Dito isso, eu quero te mostrar uma coisa aqui que chamou a atenção, tanto que a indignação desse governo está grande. Essa daqui são fotos de quando o Lula subiu a rampa, tá? Dentre essas pessoas que estão aqui, que ele falava que ser o grupo mais plural e tudo mais, tem esse cara aqui, ó. Você lembra desse cara? Tava na rampa. O nome dele é Ivan Baron. Ele é até um influenciador nas redes sociais e ele tem uma necessidade, ele tem uma deficiência, né? Você pode ver que ele está andando com muletas aqui, bengalas, muletas. Ivan Baron foi um ávido apoiador do Lula na campanha. Tá ele aqui de novo, do ladinho do Lula aqui, depois que sobe a rampa, tá vendo ele aqui, ó? Ô, desgrama. Tá ele aqui, ó, do lado do Lula. Esse é o Ivan Baron, tá ele aqui de novo, olha só, do lado do Lula. O cara foi um dos maiores militantes do Lula, acreditando que o Lula e o governo do Lula ia ajudar as pessoas com necessidades especiais, com deficiência. E ele, de esquerda, discordo com quase todas as pautas políticas dele, mas querendo ou não, ele é um cara que luta pelas pessoas que têm deficiência. Não adianta, isso aí tem que ser falado. Pessoas que precisam de uma ajuda especial, pessoas que não conseguem se virar por conta própria. Então ele faz um trabalho até razoavelmente legal. Esse aqui é o Twitter dele. O Twitter dele é isso. É Lula e Dilma o tempo inteiro, elogiando Lula e Dilma, dizendo que Lula e Dilma são maravilhosos, o tempo inteiro. Aquela militância desenfreada para a esquerda. Beleza. Esse é o... Vou colocar ele aqui em cima para você ver. Ivan Baron, esse cidadão aqui, ó, fez campanha, tá? Beleza. Ele acabou de postar um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Assista esse vídeo para você entender o que o Lula fez. Um dos maiores militantes que apoiaram o Lula hoje está revoltado. Agora, obviamente, ele fica com vergonha de mencionar o nome do Lula, mas está aqui, ó. O governo inclui Bolsa Família e BPC no pacote de corte de gastos e ele gravou esse vídeo. Então vamos lá. Pessoas com deficiência podem sofrer um grande retrocesso nos próximos dias e a gente precisa falar sobre isso. O atual governo federal anunciou um pacote de medidas fiscais para reduzir gastos e nele está incluído alterações no BPC, o benefício de prestação continuada, direito recebido por milhares de pessoas com deficiência e vulnerabilidade econômica. A primeira delas é impor o cadastro biométrico para ter acesso ao direito e a atualização a cada 24 meses. Tá, mas qual a necessidade disso? Só vai servir como uma barreira ainda mais para burocratizar e outra coisa, deficiência é algo permanente. Ninguém vai deixar de ter a cada 2 anos. E sem falar que o plano de medidas fiscais reconhece pessoas com deficiência apenas como aquelas que têm
incapacidade para uma vida independente e para o trabalho. Sim, essa foi a expressão usada no documento oficial apresentado pelo governo, o auge do capacitismo. Mas não para por aí, outra alteração bastante cruel foi a mudança do Ele acabou de chamar o Lula de capacitista, tá? cálculo para ter acesso ao BPC. Incluíram outras rendas sociais na somatória da renda familiar, ou seja, para as pessoas serem beneficiadas ou continuarem tendo direito, elas precisam praticamente estar em situações de miséria, porque nem elas ou as pessoas da sua família poderão trabalhar, e isso fere a dignidade. Pessoas com deficiência não devem pagar a conta disso tudo, não ao PL 4614. PL 4614, que é do governo do Lula. Lula quebrou o Brasil, criou um rombo fiscal inimaginável, como muitos especialistas falam, é como se o Brasil estivesse... Nem país que está em guerra tem rombo fiscal como o Brasil está tendo. E aí ele quebrou o Brasil para diminuir um pouco o susto, né? Porque os investidores estão indo embora e tal, o dólar está explodindo. Ele vai tirar, sabe de quem? Nem dos mais pobres, não. Pior que isso, ele vai tirar daqueles que nem sequer conseguem trabalhar. Ele vai tirar a dignidade daquela pessoa que já sofre de uma deficiência, de uma doença que a torna incapaz de trabalhar, que a impossibilita de trabalhar. E aí a situação é tão absurda, tão assustadora, que um dos maiores militantes do Lula, esse cara aqui é o Ivan Barão, militante mesmo, daqueles fervorosos, apaixonado na Janja, esse cara é obrigado a vir gravar um vídeo indignado. É tão triste, deixa eu falar uma coisa pra vocês, isso é uma coisa tão triste o que o Lula tá fazendo, que não dá nem pra falar faz o L. Essa aqui não é nem o caso do faz o L, é triste mesmo, é de partir o coração. Uma pessoa que está impossibilitada de trabalhar, que tem uma doença, qualquer que seja, se alguém, vou dar um exemplo para você, idoso, 70 e tantos anos, não consegue trabalhar, ele recebe o BPC, para poder pelo menos não passar fome, um salário mínimo hoje, você pelo menos não passa fome. Se ele é casado e a mulher dele, a idosa, também recebe, um dos dois vai ser cancelado. Então vai ser um auxílio para um casal, para duas pessoas. Fica meio salário mínimo de ajuda para cada uma. Idosos, 70 e tantos anos. O que vai ser dessas pessoas? Elas não conseguem, elas às vezes estão numa situação que elas não conseguem nem ir para a rua mendigar. Uma pessoa sadia que não tem problema nenhum, ela vai para a rua, ela mendiga, pelo menos são pessoas que não conseguem nem mendigar. Como pode um governo ser ruim desse jeito? E o pior, como pode uma parcela da população ter sido tão estuprada ideologicamente que ainda apoia essa galera? Vai para as ruas, não vai para as ruas, né? Porque ele tenta chamar, pô, ninguém vai. Mas como tem gente que ainda pega um celular e grava um vídeo defendendo esse povo? Tirar do BPC, isso não existe, gente, isso é maldade demais. Tirou a isenção fiscal de remédios para isenção fiscal para os portadores de doenças fatais, como HIV e várias outras.